Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Ler e Escrever. Sequência didática pontuação, atividade 3A, página 56. Atividade 3A, pontuando diálogos. 1. Considerando suas anotações, reescreva o trecho a seguir no seu caderno, pontuando o texto de maneira adequada. Trata-se de um fragmento do texto de Monteiro Lobato, lido pelo professor. Nele, os personagens estão discutindo o rapto do ditongo. Bom, no livro de vocês não está o texto do Monteiro Lobato, está um outro texto. Então, nós não vamos fazer em cima deste texto do que está no seu livro. Nós vamos fazer em cima do texto do Monteiro Lobato, que é sugerido no exercício, tá? Então, vocês vão ignorar esse texto e vão usar o texto do próximo slide, que é o texto do Monteiro Lobato. Esse trecho que nós vamos trabalhar está no livro Emília no País da Gramática, do autor Monteiro Lobato. Neste livro, o autor trata a gramática de uma maneira lúdica e bem criativa. Bom, então aqui nós temos o trecho tirado do livro e vocês podem observar que não tem nenhum sinal de pontuação. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos fazer as correções necessárias para vocês copiarem no caderno, ok? Então vamos lá. Vejam, declarou Emília vitoriosa, ele tinha escondido o pobre ditongo na boca, feito bala, que vergonha, Visconde, um homem da sua importância, grande sábio, leitor de álgebra, a furtar ditongo. Eu explico tudo, declarou por fim o Visconde, muito vexado. O caso é simples, desde que caí no mar daquela aventura no país da fábula, fiquei sofrendo do coração e muito sujeito a sustos. Ora, este ditongo me fazia mal. Sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em ão, como cão, ladrão, pão e outras, eu tinha a impressão de um tiro de canhão ou de um latido de canzarrão. Por isso, me veio a ideia de furtar o maldito ditongo, de modo que desaparecessem da língua portuguesa todos esses latidos e estouros horrorendos. Foi só isso, juro. Bom, vocês podem perceber que a leitura não ficou muito boa, né? Porque não tem a pontuação. E a pontuação ela é importante para o entendimento do texto. Então, vamos começar. Vejam, exclamou Emília vitoriosa. Então, aqui eu tenho a primeira frase, certo? A Emília está dizendo. Nós temos duas opções. Podemos usar aspas para marcar a fala do personagem ou podemos usar travessão. Eu vou usar o travessão, mas se você quiser usar as aspas, também pode, tá? Mas aí lembra que você não vai pôr travessão, você vai pôr só as aspas. Então, travessão. Vejam, aqui acaba a fala da Emília e começa a fala do narrador, então eu ponho outro travessão. Mas aqui eu preciso de um ponto. A Emília exclamou, então já está me dizendo qual é o ponto que vai aqui. Um ponto de exclamação. E aqui no final também eu finalizo com um ponto, tá? Vamos para a próxima frase. Ele tinha escondido o pobre ditongo na boca, feito bala. Que vergonha, Visconde. Então, aqui eu tenho uma fala de narrador e tenho também uma fala de personagem, que começa aqui, ó. Vou separar, tá? Aqui é uma fala de narrador, então eu vou dar parágrafo. Ele tinha escondido o pobre ditongo na boca, feito bala. É o narrador falando, né? Ele não está indicando que alguém vai falar, ele só pôs uma fala ali. Então, eu vou colocar um ponto. Agora, na próxima. Que vergonha, Visconde, um homem da sua importância, grande sábio, ledor de álgebra, a furtar ditongo. Eu explico tudo, declarou por fim o Visconde. Então, eu explico tudo já é fala
do outro personagem. Aqui é a fala de novo da Emília, então eu vou dar um travessão, um parágrafo e vou pôr um travessão. Que vergonha, Visconde! Um homem da sua importância, aqui eu posso já finalizar com um ponto. Que vergonha, Visconde! Ela está exclamando, né? Então, ponto de exclamação. Um homem da sua importância, grande sábio, ledor de álgebra, a furtar de tongo. Aqui, ela fala três coisas que ele é, né? Da sua importância, grande sábio, ledor de álgebra. Então, eu preciso separar essas coisas que ela fala com vírgula, tá? Ledor de álgebra, vírgula de novo. A furtar de tongo. Aqui, dependendo do jeito que ela falou, pode ser uma pergunta. Um homem da sua importância, grande sábio, ledor de álgebra, a furtar de tongo, né? Ela pode sim estar fazendo uma pergunta para ele. Como ela também pode só estar exclamando. Um homem da sua importância, grande sábio, ledor de álgebra, a furtar de tongo, né? Ela pode estar exclamando também. Eu vou deixar o ponto de interrogação. E aí vem novamente uma fala, e é agora o Visconde que vai falar. Então, eu já dei o parágrafo, travessão. Eu explico tudo, declarou por fim o Visconde. Isso aqui é fala de narrador. Então, eu preciso separar da fala do personagem. Se você usou aspas, você vai pôr aspas aqui em eu, aspas em tudo. Fecha as aspas. E aí você vai continuar aqui a fala do personagem e quando começar a fala do personagem, a fala do narrador, e quando começar a fala do personagem novamente, você vai abrir aspas de novo. Como eu não usei aspas, eu vou usar o travessão. Quando começa a fala do narrador e quando termina a fala do narrador. Tá vendo, ó? Eu explico tudo, declarou por fim o Visconde. Ah, não é aqui, desculpa. Muito vexado, é aqui, ó. Vexado é com vergonha, tá? Então, ele declarou com vergonha. O caso é simples. Desde que caí no mar, aqui, ó, e depois de simples, a gente pode colocar uma vírgula ou 2 pontos, porque ele vai explicar o que aconteceu com ele, tá? Então, eu vou pôr 2 pontos. Desde que caí no mar, naquela aventura no país da fábula, fiquei sofrendo do coração. Uma frase muito grande, a gente pode usar uma vírgula aqui, ó, depois de fábula. Fiquei sofrendo do coração e muito sujeito a sustos. Aqui encerro uma frase para começar a outra, senão vai ficar muito comprida essa frase. Então eu posso colocar um ponto. Ele tá só contando, né? Ele não fez pergunta, ele não exclamou, então eu posso só colocar um ponto. Ora, esse ditongo me fazia mal. Ora, normalmente depois que a gente usa essa palavra, a gente usa uma vírgula. Ora, este ditongo me fazia mal, sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em ão. Aí ele vai explicar de novo, ó, como cão, ladrão, pão. Então, aqui também a gente vai usar vírgulas, como cão, ladrão, pão e outras. Aqui eu não vou pôr vírgula porque ele já usou o E. E outras. Eu tinha a impressão de um tiro de canhão. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ora, este ditongo me fazia mal, sempre que gritavam perto de mim. Aqui depois de mal a gente pode também finalizar uma frase, para não ficar muito extensa essa frase. Sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em ão, como cão, ladrão e pão, e outras, vírgula, aqui vai a vírgula.
Eu tinha a impressão de um tiro de canhão ou de um latido de canzarrão, de um cão grande, né? Então, aqui a gente encerra de novo outra frase. Por isso me veio a ideia de furtar o maldito ditongo, de modo que desaparecessem da língua portuguesa todos esses latidos e estouros horrorendos. Foi só isso, juro. Aqui finaliza outra frase, mas a gente tem que pôr uma vírgula aqui. Por isso me veio a ideia de furtar o maldito ditongo, vírgula. De modo que desaparecessem da língua portuguesa, que pode ser um ponto também. Todos esses latidos e estouros horrendos. Foi só isso, juro. Então aqui também, olha, eu posso ter duas frases. Foi só isso, juro. Aqui no juro, ele pode estar exclamando. Até aqui, ó, não foi só isso. Como ele está explicando uma atitude que ele teve, ele pode ter falado, foi só isso, juro, né? Então, eu posso finalizar com ponto de exclamação, tá? Então, essa foi a atividade. Vocês vão copiar no caderno de vocês, caderno de português, né? Coloca lá, ler e escrever, atividade 3A, pontuação. Trecho do livro Emília no País da Gramática, pontuando o diálogo, tá? Então, você vai colocar, vou pôr aqui para você saber o que você vai escrever no seu caderno para atividade, ó. Ler e escrever, pontuando diálogo. Aí você põe o nome do livro, Emília no País da Gramática, Monteiro Lobato, ok? E aí você começa a escrita do texto. Se você já escreveu o texto enquanto eu estava falando, então põe essa informação no final do texto para identificar o que você fez, tá bom? Quando você terminar, tira foto e manda para a sua professora. Boa aula!